Boa noite a todos, é um privilégio, uma honra poder estar aqui com os irmãos nessa reunião da UPH, da Federação, e eu espero que a palavra do Senhor seja alimento para a sua alma. Eu quero meditar com os irmãos em 1 Samuel, capítulo 18, verso 1 a verso 4, e durante aqui a meditação eu vou colocar um PowerPoint. Quem tiver em computador vai poder aproveitar melhor, quem tiver no celular vai ter um pouquinho de dificuldade de visualizar tudo. 1 Samuel, capítulo 18, do verso 1 ao verso 4. A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que esse tempo de meditação seja de instrução, de edificação, de comunhão com o Senhor e uns com os outros, na eterna fraternidade que o Espírito Santo produz e administra entre nós. Permite-nos, Senhor Deus, partilhar, compartilhar e de forma altruísta vivenciar, Senhor Deus, a nossa comunhão em Cristo. É a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Quando eu vi o banner que nosso irmão Antônio Lopes compartilhou sobre o tema dessa reunião, o primeiro texto da Bíblia que me veio à mente foi esse de 1 Samuel 18, do verso 1 ao verso 4. E esse texto traz uma expressão que eu acho muito interessante, que ela aparece apenas 4 vezes na Escritura, que é quando o texto diz que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. Eles passaram a ter e a construir, a partir daquele dia, uma amizade que tinha a ver com as suas almas e não somente com a sua vida externa. Quando nós falamos de Jonatas ele é lembrado especialmente por sua amizade com Davi. Quando você lê as Escrituras e comenta aquilo que é mais marcante na história de Jonatas, o filho de Saul, é a amizade que ele tem para com Davi, de forma tão livre, de forma tão honrosa e de forma tão íntima. A sua amizade, ela espelha para nós lealdade, altruísmo, intimidade e também conciliação. A forma como Jonatas, que é mais velho do que Davi, administra essa amizade, ela é fantástica. Jonatas é um dos meus personagens bíblicos preferidos. Alguns irmãos aqui dessa sala sabem, eu escrevi um livro sobre Jonatas, o amigo de Davi, recentemente, e exatamente porque me chama muita atenção. E algo que me chamou muita atenção, eu fiz uma série expositiva sobre Jonatas na última igreja onde eu trabalhei, e ao estudar cada parágrafo, foram 9 exposições, é muito interessante como que Jonatas, ele traz Deus para dentro das suas conversas, das suas relações, a sua relação com seu pai, a sua relação com Davi, a sua relação com o reino de Israel. Jonatas faz questão de colocar Deus como parte principal e participante de tudo que ele faz. Isso mostra a sua maturidade espiritual, isso mostra o seu compromisso pessoal com Deus, isso mostra o quanto que, se ele de fato pudesse herdar o trono de Saul, certamente ele seria um grande rei para Israel, mas Deus tinha outros planos para ele, e ele então é capaz de dizer para Davi que ele reconhecia a vocação de Deus para Davi e que ele seria o segundo no reinado de Davi, mantendo o lugar que ele tinha na relação com seu pai. Falar sobre servir com altruísmo
juntos como homens da UPH, precisa nos levar a considerar como vivemos as nossas amizades na igreja. Porque se nós queremos servir de forma altruísta, de forma abnegada, de forma consagrada, de forma desprendida, nós poderemos fazer muito mais e melhor junto com outros irmãos que se dispuserem a ter a mesma atitude de serviço na igreja. Como que essa amizade de Davi e Jonatas foi construída? Os irmãos se lembram que tudo começa no dia em que Davi enfrenta Golias, e ele, pela mão de Deus, derrota Golias, e aquilo despertou em Jonatas interesse por Davi, de tal forma que Jonatas o elegeu como seu amigo, e daí para frente, tudo que nós ouvimos sobre os dois é do respeito, da amizade, do amor que havia entre eles. Há um grupo contemporâneo que fica tentando nos convencer de que Davi e Jonatas eram homossexuais. No entanto, não há nada narrativa bíblica que dê qualquer base para que isso seja defendido ou ensinado. Se você quiser saber mais detalhes, tem um capítulo inteiro do meu livro sobre essa questão. Agora, o pano de fundo, então, é aquela surpreendente vitória de Davi sobre Golias e a consequente vitória de Israel sobre os filisteus que aconteceu logo em seguida. Isso ensina para nós que amizades nascem do despertamento da admiração. As nossas melhores amizades, as amizades mais íntimas e mais profundas que nós temos com os nossos amigos, elas nasceram de algum sentimento de admiração que em algum momento, por causa de alguma circunstância, Deus plantou a semente entre nós, entre você e seu amigo, entre você e essa pessoa com quem você nutre a amizade. Agora, o que a Bíblia nos ensina é que nós podemos canalizar todo o potencial da nossa amizade para um serviço ao Evangelho e a Deus, que vai produzir muitos frutos para as pessoas. Essa amizade entre Davi e Jonatas, ela nos leva a reafirmar o conceito bíblico de uma amizade de alma entre irmãos principalmente do mesmo sexo, como a base firme para o serviço altruísta. Eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos em 3 características dessa amizade de alma. Antes, porém, os 4 textos, as 4 vezes em que a Bíblia fala sobre amizade de alma, a primeira delas é lá em Gênesis, quando os irmãos vendem José para o Egito e eles então comparecem perante José agora como governador do Egito, e José exige que Benjamim seja trazido para perto dele, porque Benjamim era seu irmão, filho da mesma mãe, que era Raquel, e então Judá toma a frente e diz, olha, se eu separar Benjamim do meu pai, porque ele é o caçula, o meu pai vai morrer, porque as suas almas são ligadas. O amor que havia entre Jacó e Benjamim era tão forte que se Benjamim fosse tirado dele, ele morreria instantaneamente no pensamento de Judá. E a razão que Judá dá para isso é que as suas almas eram ligadas, ou seja, a relação de amizade de alma que a Escritura nos ensina é o mesmo tipo de relação que existe entre um pai e o seu filho caçula, aquele que é a rapa do tacho e que muitas vezes acaba sendo o preferido e o predileto de uma família. A segunda vez em que a Escritura fala sobre amizade de alma é em Deuteronômio, quando Moisés fala, olha, se você se enamorar de uma mulher e quiser se casar com ela, porque as suas almas ficarão ligadas, então existem os procedimentos. Então, o amor de alma e amizade de alma que a Bíblia diz que nós devemos nutrir uns pelos outros, ele é do mesmo tipo daquele amor que leva rapazes e moças a acabarem se apaixonando um pelo outro, a fim de que eles possam criar um vínculo permanente numa relação conjugal. A Bíblia não está dizendo que a nossa amizade é uma relação conjugal, mas que a intimidade, o respeito, o carinho, a atenção é do mesmo tipo. A terceira vez que a Bíblia fala sobre isso é aqui em Davi e Jonatas,
Amizade de alma é amizade muito íntima entre duas pessoas, dois amigos, duas amigas, pessoas muito ligadas. E a quarta vez que a Bíblia fala de amizade de alma é em Filipenses, capítulo 2, versículo 1, quando Paulo diz que ele deseja que nós sejamos unidos de alma na fraternidade, na comunhão que deve haver na igreja. Então, amizade de alma tem a ver com o amor entre um pai e um filho caçula, entre um rapaz e uma moça apaixonados, entre irmãos que frequentam a mesma igreja e amigos que se tornam pessoas inseparáveis. Esse tipo de relacionamento é muito útil para nós servirmos na igreja, porque ele tem 3 características que nós não podemos perder de vista. A primeira delas é exatamente a intimidade. O texto diz que quando Davi acabou de falar com Saul, depois de derrotar a Golias, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, dando a entender para nós que eles passaram a ser, a partir daquele dia, amigos íntimos. E intimidade chama a atenção na Escritura para 3 questões. Primeiro, para a admiração. Salmo 16, verso 3, quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. A intimidade, ela existe, acontece num local onde existe admiração, onde um nota a presença do outro. Segundo, Romanos capítulo 12, versículo 9 e versículo 10, diz que nós, na igreja, deveremos preferir em honra uns aos outros como irmãos e irmãs em Cristo. Então, a intimidade, ela tem a ver com essa preferência, com essa honra que é dada, que é concedida, que é oferecida e que é tratada entre respeito nos irmãos de uma mesma igreja. E terceiro, Romanos capítulo 12, o versículo 10, diz que nosso amor de uns para com os outros, ele deve ser cordial. A palavra cordialidade, ela vem da palavra cordas, que é aquele amarrilho que você faz para poder amarrar as coisas e poder puxar e levar essas coisas, não é? Então, uma corda, ela não é feita de um único fio, ela é feita de vários fios que entrelaçados lhes dá força, consistência e resistência. O nosso amor uns para com os outros deve ser plenos de cordialidades, ou seja, eles devem ser muito presos, muito amarrados, muito íntimos uns para com os outros. A conotação da Escritura é a conotação positiva de intimidade, de participatividade, de estar juntos fazendo coisas comuns. Então, intimidade envolve admiração, honra e cordialidade dentro dos conceitos da Escritura. Ter as almas unidas é exatamente entrar nesse círculo de intimidade respeitoso, abençoado pela palavra de Deus. A segunda palavra é a palavra altruísmo, que é o tema do nosso encontro nessa noite. O texto diz que Jonatas, ele tem a sua alma ligada à de Davi, porque ele ama como a sua própria alma, e o versículo 3 diz que eles fazem uma aliança juntos, e depois o versículo 4 diz que Jonatas despoja-se das suas armas e as dá de presente para Davi. E esse ato de Jonatas, ele é muito significativo, porque a Bíblia diz que naquela época só Saul e Jonatas possuíam armas. Todos os demais israelitas não podiam ter armas, porque eles eram dominados, eles eram controlados pelos filisteus. Então, quem visse Davi carregando as armas de Jonatas, saberiam que ou ele tinha ganho, ou ele tinha roubado aquilo de Jonatas. Como Jonatas deu para ele, as pessoas que o vissem portando as armas de Jonatas perceberiam o tamanho do respeito, do carinho e do altruísmo de Jonatas para com Davi. Uma definição de altruísmo interessante e que é bíblica é exatamente a que nós encontramos na palavra abnegação, que você encontra em algum texto ou outro das Escrituras. O mais conhecido deles é aquele de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3,
quando Paulo diz que ele reconhece a fé operosa, o amor abnegado e a esperança firme dos membros da igreja de Tessalônica. O que é um amor abnegado? É um amor desinteressado pela autopromoção, é um amor que renuncia em favor dos outros, as bênçãos que recebe ou a atenção que recebe, é um amor que tem disposição para partilhar daquilo que tem. Nós estamos vivendo num tempo de pandemia, muitas pessoas estão perdendo empregos, nós sabemos que a fome aumentou bastante no Brasil nesses últimos tempos, então é hora de nós, de alguma forma, contribuirmos para ajudar pessoas, mesmo as que não são cristãs, a terem o que comer em casa. E isso, a palavra de Deus diz que é altruísmo. A igreja ensina o altruísmo, mas a igreja, mais do que ensinar o altruísmo, ela vive, ela pratica o altruísmo. O altruísmo cristão é uma das armas da igreja que mais fizeram com que ela crescesse na história da humanidade. Nós não estamos passando por uma pandemia mundial pela primeira vez. O mundo já enfrentou algumas no passado, algumas bem piores do que essa do Covid que nós estamos enfrentando, e naquelas épocas nem vacina tinha e nem expectativa de que isso acontecesse poderia vir. Nós conhecemos a peste negra de 1348 a 1353, que matou só na Europa mais de 75 milhões de pessoas naquela época, e nós conhecemos outras pandemias um pouco menores. Algumas que fizeram e foram instrumentos nas quais a igreja cresceu muito, foi, por exemplo, a epidemia de Justiniano por volta do ano 600, ou algumas epidemias na época de Diocleciano, que perseguia a igreja por volta do ano 300. A história da igreja diz que muitas pessoas eram abandonadas nas ruas e praças para morrerem doentes porque as famílias não sabiam o que fazer. Então, as igrejas, os membros da igreja vinham e cuidavam dessas pessoas ali mesmo na rua. Alguns os levavam para suas próprias casas para cuidar deles, e muitos sobreviveram por causa dessa atitude dos cristãos de se exporem às epidemias para cuidar dos outros. Muitos cristãos morriam nessa época, mas muitos cristãos salvavam outros cristãos também. Aqui no Brasil, nós enfrentamos, num período do século XIX anteriores, muitas epidemias de febre amarela, por exemplo. O próprio Simonton, fundador da IPB, morreu por causa de um surto de febre amarela que havia acontecido no Rio de Janeiro, e ele foi picado pelo mosquito, então ele veio a falecer. A história da IPB mostra que muitas vezes a febre amarela atrapalhou o desenvolvimento da igreja e, em alguns momentos, até impulsionou o desenvolvimento da igreja. Em Campinas, por volta do ano de 1870, veio um surto de febre amarela e quase todos os missionários da sede foram acometidos, e um deles, o mais novo deles, o Thompson, agora esqueci o primeiro nome dele, o Thompson era o mais novo deles e cuidou de todos, eram 7 missionários, todos sobreviveram. No final, ele contraiu a febre amarela e só ele morreu lá na sede da missão da IPB. Foi essa praga que levou a missão leste do Brasil a sair de Campinas e se instalar em Lavras, onde nós temos hoje o Colégio Gammon da IPB. Mas no Nordeste, por exemplo, o reverendo Jorge Butler enfrentou uma epidemia de febre amarela em Garanhuns, e o primeiro a fugir da cidade foi o padre. Ele era médico, ele cuidou de muitos doentes. Quando o surto de febre amarela chegou, ele cuidou das pessoas, e a igreja tinha apenas 15 membros. 2 meses depois, quando o surto tinha passado, a igreja tinha 35 membros, ela tinha dobrado de tamanho, porque a igreja e o seu pastor ficaram para cuidar das pessoas. Isso é altruísmo. E altruísmo, muitas vezes, envolve a gente se enfrentar riscos. E é claro que tomando todos os cuidados que a gente pode tomar, mas não fugir
e nem se acovardar como muitas pessoas acabam fazendo por aí. Altruísmo, então, é essa disposição para partilhar, esse desinteresse pela autopromoção e essa renúncia própria em favor dos outros. Quando nós fazemos isso juntos, como corpo de Cristo, isso traz muita bênção para a sociedade e traz crescimento, inclusive crescimento numérico para a igreja. Altruísmo significa servir uns aos outros com os nossos bens, não só com a nossa boa vontade e as nossas orações. E altruísmo, dentro da igreja, ele se mostra muito forte nessa vida e nesse vínculo de aliança que nós temos como irmãos. A Bíblia diz que Jonatas e Davi fizeram uma aliança perante Deus, isso é dito aqui no capítulo 18, e é repetido no capítulo 23. Eles viviam a amizade deles na presença de Deus. Por isso não era uma amizade homossexual coisíssima nenhuma. Era uma amizade que era vivida em santidade, porque era vivida na presença de Deus, para agradar a Deus cada momento dela. Então, quando nós falamos em servir de forma altruísta, nós precisamos lembrar da aliança que nós temos como povo de Deus. Essa aliança nos fortalece, essa aliança nos abaliza e essa aliança nos ajuda a motivar uns aos outros para o trabalho e para o serviço comunitário e também, e com prioridade, a família da fé, que também carece da nossa atenção. A terceira palavra é a palavra honra. O significado de honra é deixado bem claro aí no texto, quando diz que Jonatas se despojou dos bens valiosos que ele tinha, e a sua armadura, a sua espada, e os deu de presente a Davi. Jonatas praticou aquilo que está escrito no Salmo 16:3, que os irmãos são os notáveis nos quais eu tenho todo o meu prazer. Ele praticou Romanos 12:10, ele preferiu Davi com honra na sua amizade. E a Bíblia fala de uma honra pública. Todos sabiam que as armas de Davi tinham pertencido antes a Jonatas, que era o filho do rei. E a palavra de Deus diz que Deus nos honrou publicamente, sem merecermos, quando ele enviou o seu filho Jesus à cruz. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um texto que de alguns anos para cá tem estado sempre, constantemente na minha mente, é o texto de Hebreus, que diz que o Senhor Jesus, quando foi crucificado, ele não fez caso da ignomínia. Os irmãos se lembram, ignomínia é uma palavra muito forte para vergonha, mas não simplesmente vergonha, a vergonha que eu sinto, mas a vergonha pública, a vergonha de você passar vergonha na frente dos outros. A ignomínia é uma aparente próxima daquilo que a Bíblia chama de opróbrio. Opróbrio é quando você é envergonhado perante os outros e você não tem como reagir de forma nenhuma. A ignomínia é quando você é exposto vergonhosamente por terceiros. E foi isso que aconteceu com Jesus. Nós assistimos filmes e vemos gravuras de Jesus sendo crucificado usando lá um fraldão, né? Mas o costume romano era crucificar as pessoas nuas. Jesus não foi crucificado usando uma fralda. Jesus foi crucificado nu, perante os olhos de quem passasse diante dele. A palavra de Deus diz que ele não fez caso disso. Por que ele não fez caso disso? Porque ele estava ali realizando a nossa salvação. Se Jesus fizesse caso da vergonha e não aceitasse passar vergonha, ele não teria se entregue à morte como Deus desejou que ele o fizesse. No entanto, ele o fez. Há muitos anos atrás, preparando uma moça para a pública profissão de fé, e na reunião do conselho, os presbíteros perguntaram para ela o seguinte: por que você quer fazer pública profissão de fé e se tornar membro da nossa igreja? Ela tinha 12 anos e a resposta dela eu nunca esqueci. Nós pedimos que os adolescentes escrevessem a resposta, e ela escreveu num bilhete
e entregou para nós. Eu guardei esse bilhete durante muitos anos, nem sei se eu ainda o tenho aqui nos meus guardados, mas ela dizia o seguinte: eu ficava pensando, por que Jesus não desceu da cruz? Por que ele não fez cair relâmpagos e raios na cabeça daqueles homens para que eles morressem instantaneamente ali? E então, ele seria vingado. Mas aí eu comecei a pensar, eu estou parafraseando o que ela disse. Se ele tivesse descido da cruz e matado todo mundo e castigado todo mundo, ele não teria morrido por mim. Ele não teria completado a obra da salvação a meu favor. Então ela termina o bilhetinho dela dizendo que é muito grata a Cristo porque ele não desceu da cruz, e é exatamente nisso que ele provou o quanto ele a amava. E essa é a verdade bíblica profunda. Cristo provou que nos amava do jeito que ele disse que nos amava, morrendo vergonhosamente naquela cruz, e a Bíblia diz que ele não fez caso disso, ele não achou isso importante. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a deixar de dar importância àquilo que nos atrapalha a servir a Jesus e a servir a Deus com o coração inteiro. Nós damos importância para comentários, nós damos importância para tempo, nós damos importância para competições, nós damos importância para outros e terceiros e achamos que tudo isso nos atrapalha. A palavra de Deus diz que Jesus não deu importância para nada, porque ele estava muito bem focado na sua obra de nos salvar. Assim, nós precisamos aprender algumas coisas, e eu gostaria de terminar essa mensagem fazendo essas 3 pequenas aplicações. Aprenda a construir amizade sem embaraços. Olhe os irmãos na igreja, os homens da igreja, e se aproxime deles. Ajude estes homens a crescer e cresça com eles. Aprenda com aqueles que você respeita, aqueles que você vê orando e diz: eu queria aprender a orar assim. Aproxime-se dele, ore com ele, e você vai aprender a orar como ele ora. Seja alguém para discipular outro nessa caminhada cristã. Aprenda o altruísmo de forma positiva, para convidar outros a fazerem, para aceitar o convite de outros para fazerem coisas boas em favor de pessoas que precisam. Pequenos atos de ajuda, de auxílio, de cuidado, marcam vidas de pessoas profundamente para sempre. Aqui na Vila Nova, tem um senhor que frequenta a igreja que ele não é fruto do nosso trabalho, ele é fruto do trabalho do pastor Gil. O pastor Gil via um homem sempre num determinado lugar mendigando coisas. E um dia ele parou e conversou com ele e percebeu que ele conhecia a Bíblia. Então ele voltou lá e levou comida para aquele homem. Depois ele o chamou para sua casa e permitiu que ele tomasse banho e vestisse roupas limpas. Depois disso, então, aquele homem entregou a sua vida para Jesus. E eles passaram a ser bons amigos. O pastor Gil ajudava ele nas necessidades que ele tinha. Ele tinha problemas de saúde, encaminhou para médicos e várias outras coisas. Agora o pastor Gil faleceu e este irmão, ele frequenta lá a Vila Nova. E ele precisa de uma outra pessoa para poder cuidar dele, para poder ajudá-lo a ficar de pé. É um homem bom, é um homem importante. O nome dele é Francisco. Eu fui lá visitá-lo na casa onde ele mora, uma casa muito suja, porque ele não importa com essas coisas. Ele tem alguns problemas que ele precisa de tratamento de saúde. E ele é aquelas pessoas acumuladoras que ficam trazendo coisas sujas para dentro de casa. Mas ele tem uma pasta onde ele mostra vários recortes de jornais, de ações importantes que ele fez aqui na nossa cidade no passado, ações públicas. Ele é reconhecido em muitos lugares aqui na cidade como um ambientalista importante. Mas quando ele vai lá na igreja, muitas vezes nós olhamos para ele, ele parece simplesmente um João Ninguém sentado na cadeira do nosso lado. E a gente precisa aprender a respeitar e conhecer e respeitar essas pessoas. A gente precisa nos aproximar mais uns dos outros e ver quantas virtudes estão escondidas debaixo de uma timidez,
debaixo de uma pessoa que tem medo das outras, debaixo de problemas de saúde que faz a gente ter vergonha de estar publicamente com outras pessoas. E tudo isso tem a ver com altruísmo. Abrir o coração, conversar mais, prestar mais atenção, trazer essas pessoas hospitaleiramente para dentro das nossas casas, para um lanche, para um jantar, marcar uma pescaria juntos. Aqui na nossa região o povo gosta muito de pescar, e isso faz muito bem para a saúde, para a amizade, né? Então, vamos aprender essas coisas, vamos aprender a honrar uns aos outros sem estereotipações, sem ficar colocando rótulos nas pessoas, a não ser o rótulo da amizade, da comunhão, da participação. Dessa forma, desenvolvendo amizades de alma, o nosso trabalho altruísta vai render muito mais para a glória de Deus, para o serviço da igreja e para o serviço da sociedade. E na igreja, ninguém tem mais condições de fazer isso do que os homens. Nem mesmo as mulheres, muitas delas não têm condição de fazer isso. Nós temos. E nós patinamos muito nessa questão. Eu aprendi com a minha mãe que se a gente quer manter pessoas unidas com a gente tem que gastar dinheiro. Não tem como você manter uma família unida se você não gastar dinheiro. Então, pais que não gostam de fazer festa perdem oportunidades imensas de manter a sua família unida. Se você quer manter sua família unida, você tem que fazer festa. E você vai fazer festa, tem que gastar dinheiro. Meu sogro e minha sogra faleceram, e aí minha esposa e minha cunhada assumiram o papel de manter a família unida. E aí, ano passado, a gente resolveu, por causa da pandemia, passar o Natal numa chácara. E alugamos uma chácara, e foi caro pra caramba. Aí, de repente, um membro da família disse, deixa eu ir também. O outro membro da família disse, deixa eu ir também. E, de repente, aquele retiro de 2 famílias, 2 irmãs, 6 pessoas, aglomerou 37. E a gente teve que fazer um programa de acampamento com a família, todo mundo da família. E ficou muito caro, viu, gente? Aí alguém já disse, ano que vem a gente quer de novo. Aí a pergunta é, quem vai gastar? Se a gente quer manter uma igreja unida, a gente tem que aprender a gastar. Se a gente quer manter os homens da igreja unidos, a gente tem que aprender a gastar. Porque se a gente não gastar, a gente não une as pessoas. Alguém tem que pagar a conta. E nós que trabalhamos e sustentamos as nossas casas, somos aqueles que sempre pagam a conta. Não é à toa que a gente, quando vai sentar na mesa, senta na ponta, né? Porque quem senta na ponta, paga a conta. E é isso que acontece. Quando a gente faz isso de bom grado, a gente vê o resultado na vida familiar. Quando a gente faz isso com má vontade, a gente vê também o resultado na vida familiar. A mesma coisa acontece na igreja. A mesma coisa acontece na sociedade. Quando a gente gasta, e a Bíblia diz que quando a gente gasta para a glória dele, ele, de forma milagrosa, que a gente não entende, assume os custos e ajuda a gente a dar conta de fazer o que é preciso. Que Deus abençoe a nossa federação e os homens das nossas igrejas, para que Deus os desperte para formar e crescer em mais amizades e tornar as nossas amizades tão profundas, tão íntimas, tão honrosas, que sejam conhecidas como amizades de alma. Vamos orar? Pai, eu quero pedir ao Senhor que traga a tua bênção sobre todos os homens presentes nessa sala virtual, esses 17 aparelhos que estão conectados agora. Que essa palavra caia como semente frutífera nos seus corações. É a minha oração simples neste momento, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer pela oportunidade. Deus abençoe a todos.